Vamos lá, pessoal. Vou passar para vocês aqui a execução, né? Meio que a revisão do projeto térreo que estamos efetuando no laboratório de informática, tá? No qual vai contemplar planta de pavimento, a planta baixa, né? O corte A, corte B, planta de cobertura e a fachada, tá? O vídeo ele tem um controle mais efetivo por vocês, então eu vou tentar ser o mais breve possível aqui na execução dos elementos e subdividir em partes, conforme foi citado aí as etapas do projeto, tá? Então é possível você manter o controle aqui. Algum item eu não peguei, algum comando eu não entendi direito, então tem como voltar, tem como deixar uma velocidade maior, tá? Então utilizem o vídeo aí para auxílio durante as práticas ali no laboratório. Então vamos lá, pessoal. Iniciando aqui o nosso projeto, sempre nessa etapa os passos iniciais aí do uso do CAD, é sempre importante você trabalhar com a parte do limits. Por quê? Quando você efetua um desenho, muitas vezes você perde ele, tá? Porque o AutoCAD é muito extenso. Então a ideia é você sempre se focar ali, se localizar através do eixo do CAD, que é esse elemento aqui, o X e o Y, tá? Então por isso que a gente sempre trabalha com limites, porque ele vai buscar sempre esse eixo de referência, tá? A gente sempre deixa limitado nesse eixo aqui. Então vamos lá, ó. Primeira etapa de controle aqui. Trabalhamos então com limites, tá? Tem essa opção de trabalhar com os comandos já diretamente no cursor. Não há necessidade de ficar buscando a barra de comandos aqui embaixo, tá? Quando eu digito, ó, vou voltar aqui, ó, digitei limites, o elemento já aparece no meu cursor, tá? Ah, não gosto que apareça aqui. Isso aí é cada usuário, tá? Não quero que apareça na parte do meu cursor. O que que eu posso fazer? Desativar o F12, que é o Dynamic Input, né? Que é uma inserção dinâmica aqui do seu elemento. Então, ele demonstra os comandos diretamente no cursor. Então, utilizei o limits. Primeiro ponto aqui é o 0,0, tá? Puxou o ponto inicial do CAD. E a segunda opção aqui, a segunda etapa, 7.8,4, porque é a dimensão do projeto. Não vai acontecer nada em relação aqui ao CAD, porém ele já sabe o limite que eu estou trabalhando. Então a segunda etapa é o grid display, GRDD, ativo o valor 2, Enter, aí vai sumir a grade de fundo. Quando eu der o zoom, clico duas vezes no botão do meio do mouse, que é o botão scroll, daquela rodinha que tem no meio do mouse, ou Z, Enter, a Enter, que é a mesma função, ele vai dar um zoom, tá? Então, essa é a limitação. Repara que o elemento ele ficou menor do que a grade do CAD, que é um elemento natural 10 por 10. Quero deixar uma delimitação para me posicionar ali, facilitar a execução do projeto. Então, é o DS Enter. Nessa primeira aba aqui, que é o Snap and Grid, eu altero esse valor 10 para um valor 1, um valor meio. Não vou deixar 1 aqui, por exemplo, e vou dar um OK. Automaticamente o de baixo muda também, então cada quadradinho equivale a uma unidade. Então, se vamos trabalhar com metros, cada quadradinho equivale a um metro. Um metro por um metro. Seguindo, pessoal, o roteiro, trabalhamos então com o comando REC, 0,0, Enter, 7.8,4. Então o elemento ele puxou toda a extensão. Aqui fica um termômetro para vocês, porque se eu estiver efetuando o desenho fora dessa aba, fora desse eixo XY, eu já estou fazendo uma coisa errada. Se eu estiver realizando um retângulo para a parte interna, né, o retângulo inicial que eu digo, também já tem alguma coisa errada. Então aqui para continuação, offset, jogo 0.2, são as alvenarias externas, aí entra a questão, ó, se eu jogo o offset para fora, ó, tá vendo que o elemento aqui ele já foge do eixo, ele vai aqui para a parte externa. Então joga para a parte interna, tá? Joguei aqui para a parte interna, cliquei uma vez, pronto, elemento já efetuado. A próxima etapa, pessoal, a intenção é quebrar essas linhas. Ó. Quando eu seleciono a linha, como o elemento foi criado com um offset, um REC, que é uma polyline, e depois aplicado no offset, que permanece uma polyline, né? Linhas conectadas, eu quero tirar essa conexão. Então, o que que eu faço? X-Enter. X-Enter. Quando eu seleciono a mesma linha que eu selecionei inicialmente, ó, o elemento, apenas ele vai ser selecionado. A mesma coisa eu faço no de fora. Selecionei o retângulo, X-Enter, ele vai soltar essas linhas. Isso facilita a elaboração do offset na parte interna. Por quê? Se eu não quebro essas linhas, o meu elemento ele não vai puxar de forma efetiva apenas essa linha. Ele vai puxar o retângulo por completo. Então, se o seu desenho estiver formando um retângulo aqui no meio, provavelmente é porque você não deu um X-Enter aí, não aplicou o Expose nas suas linhas criadas, tá? Então, o offset que eu vou aplicar vai ser realizando o ambiente interno. Então, da esquerda para a direita da linha interna é 2.8, tá? 2.8.
Já agiliza o processo, eu não preciso ficar toda hora aplicando ESC e depois offset de novo. Eu dou Enter duas vezes, seguidas aqui, ó. Enter, Enter, eu volto para o comando offset. Então ativo o valor 3, pego a linha interna, jogo para cá, Enter, Enter, jogo 1,20. Por que 1,20? Porque é o vão do corredor. Não há uma regra absoluta que você tem que criar uma reprodução, né? Que você tem que seguir tais cotas. Não, fica a seu critério, que você achar mais fácil aí de criação. Então eu já joguei os elementos, porque o próximo offset que eu vou trabalhar, ó, Enter, é o valor de 0,15, que são das alvenarias internas. Então dessa linha eu puxo para dentro, dessa linha eu puxo para dentro, e dessa linha eu puxo para dentro. Pronto. Então a marcação aqui dos ambientes praticamente já foi feita. Venho com o comando trim agora e apago o excesso de linhas, tá? Olha lá, ó. Cozinha, banheiro e dormitório, tá? Elaborados. Elaboração então dos vãos, portas e janelas. O que eu faço? Vou aplicar o comando extend. Não confunda explode com extend. Explode é para explodir, que é o X-Enter. E extend é para estender, que é o EX-Enter. Eu vou estendendo alguns bicos aqui, ó. Vou estender esse bico, tá? Eu vou estender esses dois aqui, ó. Esse, tá? Esse também. E esse daqui, ó. Por que eu fiz isso? Aí você vai posicionando, observando que ficaria mais fácil durante a reprodução. Eu vou realizar as aberturas de portas e janelas, então fica mais fácil estender essas linhas, porque ele já faz a marcação na alvenaria, tá? Então, por exemplo, aqui ó, na parte do dormitório, eu sei que o offset da direita para a esquerda é 0,9, então puxo daqui para cá, e sei que da esquerda para a direita também é 0,9, que no total nós teremos o valor de 1,20, ó, na base ali, ó, 1,20 e a alvenaria 0,20, tá? Então fica mais fácil você ter o extend aplicado inicialmente, porque ele já cria uma extensão aqui e depois você só vem com o trim e apaga os vãos, tá? Então essa é a ideia. Poderia fazer isso depois? Poderia também, tá? Eu poderia dar um offset aqui de 90, offset de 90 e depois realizar o extend. Aí fica a critério do usuário, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, deixa eu aplicar os offsets. É offset 0,25 na parte da alvenaria. Sempre observe as cotas, tá, pessoal? Estou fazendo aqui de forma mais agilizada, porque eu já decorei ali a parte das cotas. Estou com dúvida qual é o espaçamento. Observa lá o projeto, tá? Tem que sempre observar o projeto. Vocês ainda estão no momento de reprodução, tá? Vai chegar um momento de criação, aí vai ser por conta de vocês, mas vocês possuem uma referência para elaborar, tá? Então, apliquei o offset aqui da janela da cozinha. Vou aplicar um offset da parte da boneca. O que é a boneca? É daquele espaçamento, né? Que é considerado ali uma folga para encaixe da porta, né? Um pedacinho de alvenaria que tem ali entre as alvenarias, né? Offset de 0,10. Joguei aqui para dentro. Depois do offset de 0,10, 0,90. As portas da cozinha e dormitório terão um valor de 90. A do banheiro vai ter o valor de 80, tá? Então deixa eu apagar um pouco aqui as linhas para não criar confusão. Vou habilitar o vão aqui da janela da cozinha, tá? Deixa eu apagar essa linha aqui para não confundir. Essa é a linha da janela do banheiro. Ah, vou aplicar aqui, ó, o trim. Puxei tudo de uma vez, tá? Não fica pegando linha por linha. Faço mais fácil, ó. Venho aqui já limpo o elemento por completo, ó. Venho aqui, abro o vão do item, puxo, ó, vou limpando. É mais interpretação aqui nesse momento, tá? Então vai limpando o excesso. Ao invés de ficar aplicando o trim aqui toda hora, eu já dou um ESC, seleciono essa linha, como eu não vou ter mais uso para ela, e dou um delete, é mais fácil, ó. Vem aqui e dou um delete, tá? A porta do banheiro vai ter um valor de 80, mas a boneca dele também vai ser um valor de 10. Então eu puxo dessa linha para cá, 0,10, e depois o valor de 0,8, tá? Professor, não entendi como funciona determinado comando. Lembrando, pessoal, nós temos alguns vídeos aí voltados a essa parte de comandos básicos. Então, aqui é só uma revisão relativa ao projeto. Estou com muita dúvida sobre comandos? Dá uma olhadinha nesse vídeo, tá? Então, tem um vídeo específico para isso. Limpeza das bases aqui, ó, das alvenarias, tá? Pronto, olha lá. Então, o elemento já está completo em relação às aberturas de portas e janelas, tá? Criação de portas e janelas, pessoal, rapidinho aqui do lado. Ativo o comando L Enter.
Quando eu clico numa linha, ó, repare que, num ponto, repare que a linha está solta. Então, comando F8, que é essa opção aqui, que é o Ortho, olha lá, Ortho Mode, ele já até demonstra que é o F8, ele vai travar na ortogonal, ou na horizontal, ou vertical. Joguei para a direita, o valor da minha primeira janela vai ser 0,80, tá? Desci com o meu objeto, 0,15, vou para a esquerda, opa, 0,15 não, 0,20, a alvenaria aqui é 0,20. Vou para a esquerda 0,8 e subir 0,20, tá? Criei o retângulo. Offset. Offset 0,05 nas laterais, né? Que seriam ali os pontos, né? Os caixilhos, vamos considerar assim. E depois 0,07, que ao centro vai ser a camada de vidro que nós vamos ter, né? Então fica só um detalhe. Ah, professor, posso colocar fechadura? Posso colocar um detalhe a mais? Pode, tá? Mas a gente está simplificando aqui os nossos blocos. Primeira janela criada, apliquei o trim, limpei os excessos. Para agilizar, um comando bacana de ser trabalhado, ó, vou copiar a janela, CO Enter, né? Faço uma cópia, faço a terceira janela, uma segunda cópia, né? E vou estender. Se eu tenho uma janela de 80, que é do banheiro, 1,20, que é do dormitório, e 1,50 aqui, que é da cozinha, então eu venho com um comando chamado stretch, ele está posicionado aqui, ó, é esse item, tá? Ele vai alongar a janela, ele tem essa função. Então ativo o S Enter, seleciono metade da janela, dou um Enter, pego um pontinho na parte superior direita e jogo para a direita. Qual que é a diferença de 80 para 1,20? Está faltando 0,40. Então ativo 0,40, dou um Enter, ele vai acrescer aqui 40 centímetros. Mesma coisa aqui embaixo. Minha referência, de novo, S Enter, metade da janela, dou um Enter, pego o ponto, jogo para a direita. Se eu tenho um valor de 80 e quero chegar a 1,50, a diferença que eu tenho é 0,70, tá? Então, janelas criadas, beleza? Criação de blocos, pessoal, o N Enter. Vou alterar a precisão, duas casas após a vírgula, no caso aqui do CAD, como é americano, a gente transporta vírgula para ponto e ponto para vírgula. Então, duas casas após o ponto. De milímetros, vou alterar para metros, porque é a unidade que nós estamos trabalhando, tá? Vou habilitar aqui a parte do bloco, que é o B-Enter. Você vai gerar um bloco. Então, a primeira janela vai ser a janela 0,80m. Três pontos importantes, inserção do nome, seleção de um ponto e seleção do objeto. Então, a inserção do ponto não é manual, tá? Você seleciona o quadradinho aqui do pick point, pega o ponto inferior esquerdo, sempre recomendo o ponto inferior esquerdo, porque fica mais fácil a inserção do objeto. Seleção do objeto, seleciona o objeto por completo, camada verde, pode ser ó, da direita para a esquerda, e dou um Enter, tem que dar um Enter, senão não volta para a janela. Apareceu aqui, ó, adicionei o nome, apareceu a coordenada do objeto e apareceu uma miniatura desse objeto. Simplesmente aplico OK. Pronto, tá? Bloco criado. Ó. Quando seleciono apenas uma linha, só ele é selecionado. Ó, ele é selecionado por completo, na realidade, né? Então, vou deletar. Esse elemento já foi criado. Vou para o próximo, B-Enter, janela, janela de 1,20m. Pick point, mesma sequência, tá? Ponto inferior esquerdo, seleção do objeto, seleciona por completo, dou um Enter, senão não volta para a janela. Dou um OK, bloco criado. Posso deletar. J Enter, J Enter, B Enter e janela, tá? 1,50m, pick point, ponto inferior esquerdo, select object, seleciono o objeto por completo, dou um Enter, pronto. Nome, coordenada e seleção do objeto. Dou um OK, elemento criado, tá? Certo. Deixa ali por enquanto, daqui a pouco eu já demonstro como faz a inserção. Parte de portas, pessoal. Parte de portas, nós teremos três tipos de portas, né? Duas terão um valor aqui de 90, porta pronta contendo batente, e uma vai ter o valor de 80, porta pronta contendo o batente. A única diferença entre elas é que na parte interna você vai ter o batente com o valor de 15 no total e na parte externa vai ter o valor de 20 no total. Isso fica fácil resolver, tá? Você só precisa criar uma base e realizar cópias e através do extract ou outro comando de modificação, você já faz a manipulação dessa cópia, tá? Então vamos lá. Ó. O batente vai ficar bem pequeno mesmo. A gente vai fazer aquele dente, daquele gancho, demonstrando o encaixe da folha, tá? Então vou criar a primeira porta da cozinha, a porta de fora.
Cliquei no ponto, desci com o meu cursor com o F8 ligado, 0,2, que é o total da alvenaria. Jogo para a direita, deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Jogo para a direita 0,05. Subi com o meu elemento 0,17. Jogo para a esquerda 0,01, tá? Voltei aqui 0,03. Abatimento, tá, pessoal? Se eu tenho 20 aqui, 17 de um lado, quanto que eu tenho que subir? 0,03 para fechar o elemento completo. Se eu tenho 0,05 lá embaixo e tem um dentinho aqui de 1, quanto que vai ter aqui? 0,04, ou vice-versa. 0,05 lá embaixo, 0,04 aqui em cima, quanto que vai ficar o dente? 0,01, tá? Então, meio que por análise, a gente já mata essas medidas. Comando REC agora, posiciona aqui o ponto, a marcação, no ponto superior direito do batente, né? Bem no gancho. Jogo arroba, porque é uma coordenada relativa, tá? O absoluto é puxar o eixo do CAD, não é isso que a gente quer. Então, por isso que a gente joga o arroba. Então, o valor que eu vou adicionar vai ser 0,82, vírgula menos 0,03. Por que 0,82? Porque nós temos 0,04 desse lado e teremos 0,04 do outro lado, que o total será 90, tá? E o menos 0,03, se eu jogo mais, né, positivo, no caso 0,03, o retângulo vai subir, porque o ponto de origem aqui é nesse pontinho verde, tá? Então por isso que eu jogo negativo. Eu jogo para baixo aqui o meu y, tá? Então dou um enter, o elemento já fica encaixado na folha, do batente, tá? Folha gerada. Agora eu venho com a opção OB Enter. Eu vou ativar o meu midpoint, ó, o midpoint tem que estar ativo. Ativei. Seleciono o batente da esquerda com a camada azul, ó. A camada azul é da esquerda para a direita. Selecionei. MI Enter. Procuro um triângulo no meio da folha, cliquei. Desci com o meu cursor, cliquei e dou um Enter. Porque eu não quero apagar o objeto anterior. Se eu coloco o Yes aqui, ele apaga o da esquerda e deixa só o da direita. Então, dou um Enter, pronto. Faço uma cópia, ó. Vou fazer uma cópia, tá? Para facilitar minha vida e para gerar as próximas janelas, tá? Vou continuar trabalhando com a primeira ainda. Seleciono aqui a folha, vou rotacionar, comando RO Enter. Pego um ponto na superior direito aqui da folha, entre folha e batente, cliquei, desci com o cursor, cliquei, tá? Pronto. A abertura da folha já foi realizada, tá? Tem um comando que é mais simples de trabalhar aí, que é o comando ARC, direto no teclado, tá? Temos várias opções aqui, ó, deixa eu só demonstrar. Todas essas são possíveis, tá? Só que eu vou demonstrar um comando direto no teclado. ARC. Na sequência, jogo C Enter, tá? Que é o Center. Você vai pegar o ponto central, vai pegar o ponto final e vai jogar para a esquerda. Então, automaticamente, ele gera o arco aí da sua porta, tá? Porta de 90 criado. Então, deixa eu puxar a próxima aqui, vou ver ela um pouquinho para baixo, não vai pegar na de cima. E vou mover essa daqui também. Pronto. Se eu sei que a minha porta do dormitório tem um batente de 90, o que eu posso fazer? Ou aplico um offset nessa linha para cá e depois um trim para apagar, ou vou com o stretch, que é mais fácil ainda. Eu seleciono metade, S Enter, pego um pontinho aqui, subir e jogo o valor de 0,05. Por que 0,05? Porque o total que eu tenho aqui de batente agora vai ser 15, ó, tá? Esse é o propósito. Então, se eu tinha 20, diminuo 0,05, fica 0,15, tá? Pronto, agora é só selecionar o elemento, tá? Rotaciono ele, jogo para cima e depois crio o arco. Poderia fazer mais fácil ainda, tá, pessoal? Eu poderia diretamente já copiar a porta que já estava pronta, porque o arco vai ser o mesmo, tá? Eu poderia copiar essa porta e só diminuir o batente. Mais fácil ainda, mais ágil ainda. Só que o propósito aqui é demonstrar de novo como que funciona esse comando arc. Seguindo, ó, mesma coisa, seleciono metade, comando S Enter, clico no ponto, subir 0,05, diminuo o batente. Só que eu também tenho que diminuir o tamanho do espaçamento aqui da folha, porque o tamanho da porta vai ser 0,80, né? Então, eu seleciono aqui o objeto, S Enter, e encurto ela aqui para dentro. Quanto? 0,10, tá? Então, o total da minha folha vai ser 72, com mais 4 aqui, com mais 4 da esquerda, total 80, tá? Vou utilizar o comando RO Enter, seleciono a folha, dou um Enter, pego o ponto superior entre folha e batente, na parte à direita, puxo para baixo, cliquei, OK. Comando ARC, C Enter,
Pego o ponto central entre folha e batente, pego o ponto final da folha aqui e jogo para a esquerda, pronto, porta criada. Criação do bloco, pessoal, B Enter. Vou adicionar porta 0.90, coloco cozinha para facilitar minha vida, tá? Pick point, vou pegar o ponto inferior esquerdo, seleção do objeto, faço seleção completa do item, dou um OK. Porta criada, posso deletar, tá? Vou deletar. Próxima etapa, B Enter, porta 0.90, dormitório, tá? Dormitório, pick point, pego o ponto inferior esquerdo, seleção do objeto, seleciono o objeto por completo, dou um Enter, dou um OK, bacana, só deletar agora. Próxima, B Enter, porta 0.80m, seleção de um ponto, ponto inferior esquerdo, seleção do objeto, seleciono o objeto por completo, dou um Enter, dou um OK. Opa, só o do banheiro, né? Precisa colocar uma especificação. Dá um OK, beleza. Vem aqui e delete. Inserção dos blocos agora, comando Enter. Vai aparecer uma janelinha para gente com os blocos criados. Simplesmente vem aqui, ó, seleciono, não precisa ficar segurando no cursor, ó. Cliquei uma vez com o botão esquerdo e arrasto para o meu projeto. Venho aqui e só clico, o objeto já fica, tá? 1,20, vem aqui e encaixa. A janela de 1,50 ela não é na horizontal, mas eu criei na horizontal. Preciso criar uma na vertical? Não precisa. Eu venho com uma opção aqui que chama Rotation, já tem aqui um item para você selecionar. Venho aqui, seleciono 1,50. Eu vou observar qual que é o ponto de rotação, então eu vou selecionar esse ponto aqui. Quando eu jogar meu cursor para cima, ele já encaixa certinho no vão. Pronto, feito, tá? A parte da porta, a mesma coisa, ó. Eu vou ter a porta da cozinha, que é essa daqui, ó. Cliquei nela uma vez, tá? É uma rotação, venho com esse ponto, ó, pego esse ponto e jogo para cá, tá? Olha lá, encaixei, tá? Tem uma observação que eu vou falar para vocês. Venho com essa porta, seleciono aqui, ó, e jogo para baixo, porta encaixada. Venho com a porta de 80, seleciono aqui. Quando eu rotacionar, ó, ela já encaixa, tá? Qual que é o problema aqui, pessoal? O problema aqui é que o meu elemento ele está com a folha, né, para o lado inverso. Deixa eu fechar aqui que eu não vou utilizar mais. Então, o que que eu faço? Eu vou espelhar os elementos. Então, eu venho aqui, pode criar até uma linha de referência, ó. Se você criar uma linha de referência, é temporária. Venho com o meu objeto, vou aplicar o mirror, posiciono aqui, ó, no midpoint, jogo para baixo, para o lado no caso, né, abaixo do elemento, e coloco yes, porque eu não quero permanecer com as duas. Pronto, o elemento ficou focado. Posso utilizar até esse ponto de referência para essa. Ó. Selecionei aqui, comando M Enter, posiciona aqui o elemento. Ó. Quando eu jogo para a lateral esquerda, ele pegou a referência aqui do lado, mas ele entendeu que é no ponto de marcação da folha, da porta, né, que eu quero realizar. Então, cliquei, e coloco Yes, aí o elemento já rotaciona, tá? Espelha no caso, né? Faço a mesma coisa aqui, ó, vou criar uma linha de referência temporária só para agilizar o elemento. M e Enter, posso selecionar o comando também antes, ó. Depois seleciona o objeto, dou um Enter, fica a seu critério. Cliquei no ponto do meio, jogo para cima, cliquei Yes, não quero permanecer com as duas. E venho aqui e deleto. Pronto, elementos criados. LA Enter, pessoal, criação dos layers, tá? Aqui é meio que um trivial. Eu venho aqui e aciono a alvenaria, vou e codifico ela. Vamos trabalhar aí com as cores da tabelinha que foi disponibilizada. Cor 5, tá? Eu vou deixar aqui a alvenaria só para esse vídeo amarela, porque senão ela fica muito escura, fica ruim de visualizar, mas utilize a cor 5, tá? A parte das janelas, vai ser a cor cian, número 4. Então vem aqui, ó, 4. Cria uma nova, ó. Sempre esse bloquinho de papel ali, ó, com um solzinho do lado. Portas, tá? Cor vermelha. Ah, quero criar direto no teclado. Alt N, tá? Alt N cria um novo elemento, tá? Alt N gera um novo layer. Cotas, vem aqui, aciona a cor 6, tá? Que mais? Nós temos texto também. Venho aqui, vou colocar os principais, tá? Para não deixar muito longo esse vídeo. Cor 3. Venho na projeção, projeção.
Aciono também, pode ser a cor 3, eu vou deixar até uma outra cor. Futuramente eu vou explicar isso aqui para vocês, vou deixar uma cor verde, porém 80. Venho aqui e linha de corte. Linha de corte. Altero aqui para cor amarela. E vou colocar como blocos. Blocos, a cor vai ser uma cor cinza, tá? Tem também a parte de Ashura, né? Então, Ashura, que é a parte dos preenchimentos. Pode deixar essa cor cinza também. Feito, pessoal. Ó, uma única observação em relação à criação dos layers, tá? Na parte da projeção e na linha de corte, nós teremos linhas diferentes. Então, na coluna Line Type, procura aqui a projeção. Eu venho aqui, clico em cima de Continuous. Eu vou mudar de Continuous para uma tipologia diferente. Então, vem Load, tá? E vou procurar essa opção aqui, ó, ACAD ISO 03W100, é a linha tracejada. Ainda não foi selecionado, ele ainda permanece no Continuous, então eu venho aqui em cima, ACAD ISO 03W100, dou um OK, pronto. Linha de corte, a mesma coisa. Tenho que carregar uma nova linha, Load, ISO 04W100, é a próxima, tá? Linha traço, ponto traço. Selecionei, seleciono ela aqui nessa abinha também, ó, que é o ponto crucial da seleção, e agora sim alterou. Uma dica, pessoal, se o seu tracejado ali, após aplicar a escala, não estiver funcionando, tem duas situações. Ou você não trocou para o layer, tá? Ou você não atualizou a linha do layer. Tem essa questão. E caso você tenha atualizado a linha, tenha atualizado e realizado o layer, e não ficou tracejado, é que está faltando a escala, tá? Que daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, beleza, ó, por que a gente cria os blocos dos objetos? Porque é o seguinte, quando eu seleciono as portas, ó, repara que é um objeto único. Então, eu selecionei as portas e só venho aqui em cima e troco, layer porta, tá? Depois, vou selecionando janelas, tá? Se eu não tivesse criado o bloco, o que que ia acontecer? Eu teria que ficar selecionando linha por linha, ia dar um trabalho danado. Então, venho aqui, ó, cliquei, layers, janelas, pronto. Depois disso, eu quero aplicar nas alvenarias. Vou pegar linha por linha aqui? Não, né? Facilita a sua vida. Usa a proposta aqui do CAD é sempre agilizar. Então, utilize aqui o recurso do layer, que é ocultar o layer. Então, você vai ocultar a janela e vai ocultar a porta. Venho aqui, seleciono por completo. Deixa eu fechar essa abinha, ela está mais atrapalhando do que ajudar. Seleciono aqui e alvenaria. Pronto. Então, o elemento está criado. Venho aqui no layer de novo e só ativo a lâmpada para aparecer os meus objetos. Feito, pessoal, tá? Então, a estrutura do nosso projeto está criada, tá? E agora a gente vai trabalhar com a parte de texto. ST Enter, eu venho aqui, ó, Standard, deixo o Standard por enquanto. Vou só alterar a tipologia dele para Romans, tá? Para deixar um padrão aí de letra. Venho aqui, mudo a fonte. Vou em New, tá? Vou criar um novo. Vou colocar como Romans, tá? Só para a gente entender que é uma fonte que a gente está trabalhando, que é uma tipologia diferente. Vou colocar Romans texto 1, tá? Só para deixar diferente. Dá um OK. E vou colocar aqui um tamanho 0,25. 0,25. E dou um aplicar e fechar. Certo? Criação dos textos. Pessoal, já venho aqui, ó, altero para o ler texto, né? Ele já vai gerar aqui, já vai criar com o ler texto. Venho com o comando dt enter, que é o single line text, tá? Sempre o sentido de escrita, da esquerda para a direita, eu selecionei e vou colocar o título do meu elemento, tá? Cozinha, ó, cozinha. Venho aqui na parte central, WC. O que significa o WC? É o Water Closet, né? Então a gente herda aí do americano, né? É, é, vamos dizer assim, que é quarto de água, né? Então seria a parte do banheiro. Então, outro lado aqui, dormitório, certo? Então, cliquei fora, dou um ESC, elemento já está criado, gerado aí o texto. Beleza? Vou fazer o texto aqui na parte externa. Utiliza o MT Enter, é mais fácil, ó. Então, eu abro uma caixa, MT Enter, abro um retângulo. Ele já vai gerar aqui a situação. Muda a parte superior, tá? Tem várias opções. A gente vai trabalhar com mais detalhes futuramente. Então, temos aqui projeto térreo. Projeto térreo, dou um Enter e já joga a escala. 1, 2,50. Certo? Clico fora, pronto. Por que eu fiz isso? Porque facilita. Ó. Depois eu venho com L Enter
Venho aqui, ó, jogo no meio do objeto, não tem uma medida exata, tá? Cliquei no ponto, depois já venho com círculo, círculo 2p, porque ele vai puxar diâmetro, né? Então pego aqui, jogo para a esquerda. Não deixa tão extenso, deixa meio que um proporcional, né? Do tamanho aqui do texto que você fez. Pronto. Posso copiar ou posso criar um novo texto, fica a seu critério. Venho, vou copiar a parte do banheiro, desabilito F8, tá? Jogo aqui no meio, ó, e depois eu só altero para 0,1, tá? Ah, não ficou no meio, tudo bem. Vem aqui, ó, o quadradinho, sempre o quadradinho é de movimentação, vem aqui e encaixa, ó, pronto, tá? 0,1, elemento criado. Vou mover um pouquinho mais para baixo para não ter problema com a projeção, tá? Agora para a linha de projeção, offset, valor de 0,6. Você precisa jogar uma linha para cada lado, uma para cá, uma para cá, uma para cá e uma para cá. Seguinte, pessoal, comando F Enter vai fundir as linhas, né? Vai gerar quinas. Então, F Enter, que é o fillet, tá? Seleciona o objeto aqui, seleciona aqui, ó, ele vai formar quinas. F Enter de novo, seleciona aqui, F Enter, vem aqui, seleciona, F Enter, vem aqui e faz uma nova quina, tá? Então, projeção já criada. O que está faltando? Alterar a tipologia do meu layer, projeção, tá? Não ficou tracejado, e agora? Tá faltando, então, a escala. LTS 0.01 e dou um Enter. Olha lá, o elemento ficou tracejado, tá? Feito, pessoal. Aqui é a nossa planta baixa, tá? Só entrando com a parte de linha de corte e as cotas. Linha de corte, seleciono linha de corte, uma line normal, não tem uma medida de offset específica, posiciono no ponto aqui e estendo, ó, F8 ligado, sempre lembre-se do F8 para travar aqui e ficar na horizontal ou vertical. Dou uma estendida, tá? Nessa linha. Depois eu dou uma limitada nela, ó. Jogo um offset de 0.6, só para ela não ficar tão perdida lá, ó, certo? Vou jogar um pouquinho maior. Offset de 0.9. Aí, ó, bacana. E dou um trim. Fica meio que um limite, né? Olha lá. Tem que fazer isso? Nem precisaria. Porque o objetivo aqui, depois que a gente vai começar a trabalhar com especificações da norma, tá? Então, o ideal aqui é sempre você focar na reprodução mesmo, no trabalho dos comandos. Esse que é o propósito. Comando POL, tá? POL ele vai formar triângulos. Então, quantos lados tem um triângulo? 3, né? Então, 3 Enter. Seleciono um ponto do meu CAD, tá? Dou um Enter de novo e gero um triângulo. Jogo o valor de 0.40. Ele já fica no tamanho bacana aí para ser posicionado. Olha lá, eu posicionei ele aqui, tá? Faço o seguinte, pessoal. Dou um X-Enter e quebro as linhas desse triângulo e dou um offset de 0.2, tá? Dou um offset de 0.2 e já mesclo aqui, crio uma divisão. Dou um trim, apago o excesso e depois venho com o texto, tá? Criando o texto, deixa eu alterar aqui o layer para texto, ST Enter, o texto vai, DT Enter, desculpa, DT Enter, clico num ponto, arrasto para a direita e vou adicionar folha 02, tá? 02, vou colocar aqui maiúsculo, certo? Cliquei fora, dou um S. Ficou enorme. O que eu posso fazer? Ó, seleciono o objeto, comando escala, SC Enter, pego um ponto e dou uma encurtada nele, ó, tá? Dou uma encurtada. Se eu jogar aqui o valor de 0.5, que é metade do texto original, olha lá, ó, já tá bacana, certo? Então, se você tinha um texto de 0.25, ele ficou com 0.12,5, né? Então, aqui no caso, o meu elemento aqui, faço uma cópia, jogo ele aqui para cima e já venho e coloco apenas a letra A, tá? E ajusto ele mais ao meio, mais ao centro. Beleza, por que eu fiz isso logo de cara aqui, de imediato? Porque facilita a nossa vida. Então, quando eu for criar não, né? Vou copiar o triângulo, eu não preciso criar um elemento do zero. Eu simplesmente venho aqui, ó, e vou realizando cópias, né? Pego aqui o meio do triângulo e arrasto ele para cá. Ó, puxo ele para cá. Desabilito o F8 e levo ele lá para cima, tá? Deixo aqui, ainda não temos a linha. E rotaciono, tá? Rotaciono meu elemento.
tá? F8 ligado para o elemento não ficar torto. Beleza? E troco aqui, ó, o A, dou dois cliques e troco para B. Pronto, tá? Não tem a linha ainda, mas vai ser gerada agora. Passo uma linha, mesma coisa, ó, puxando daqui para cá. Opa, puxando daqui para cá, ó, né? Posiciono aqui rente alvenaria e janela e só altero, ó, criei com texto, não tem problema. Preciso apagar? Não, seleciona ela e vem aqui e troco para a linha de corte. Venho com o triângulo aqui, faço uma movimentação, move, puxo ela um pouco mais para próximo, né, da linha, ó. Puxei mais para cá e faço uma cópia lá para baixo, tá? Faço uma cópia e jogo o objeto lá para baixo. Triângulo criado, pronto. Acabamos essa etapa aqui, ó, tá? Certo? Beleza. Então, fechado, pessoal. Elemento criado. Agora, seguindo aqui o roteiro, nós temos a cota de nível e temos as cotas externas. Então, configuração de cotas. Dê Enter. Dê Enter. ISO 25 Standard já é o padrão aí do CAD. Então, você vai deixar encostado aqui no ISO 25, dá um New e vai colocar cota externa. Tá? Cota externa. Dou um Continue. Elementos que serão alterados. Simbologia e flechas. Pode alterar para oblique. Alterou o primeiro, o segundo altera. Falta o terceiro. Então altera o terceiro também. No texto, ó, repare que o texto é 2.5. Permaneça 2.5. No fit, você vai alterar aqui, ó, de 1 para 0.04, que é um tamanho compatível. Então ele vai pegar esse 0.04, que é a escala padrão aqui, geral, né, no caso. Ele vai pegar esse 0.04 e vai sair multiplicando todos os valores existentes. Ó. Então vai multiplicar esses valores da primeira aba, os valores da segunda, os valores da terceira e assim por diante. Unidades primárias, tira a opção Trailing, que ele costuma ocultar o zero da direita, né? E ativa essa opção Lade, que ele costuma ocultar, né, a parte da esquerda, o zero da esquerda. Então, esse volta com o zero da direita e esse oculta o zero da esquerda. Dou um OK, Close. Para facilitar minha vida na inserção de cotas, nós vamos utilizar o comando DLI e o comando DCO. Então, DLI, puxo um ponto, ó, daqui, não pego esse ponto aqui, eu só venho com o cursor até aqui e desço ele, ó. Ele vai criar um xizinho branco. Então, esse xizinho branco é o ponto base. Ah, minha cota ficou para a lateral. Não tem problema, a norma permite isso, tá? No projeto, ela está embutida bem no espacinho, mas pode deixar nesse formato, tá? Não tem problema. Ativei aqui um espaço, né, um tamanho, cliquei, fixei essa cota, vou com o comando agora DCO, comando DCO, ele vai entender que aqui é o meu ponto zero e agora eu venho só clicando nos pontos, ó. Venho aqui, seleciono, olha lá, ó, vou clicando nos pontos e faço de forma ágil aí, ó. Vou fazendo de forma mais agilizada. Então, venho aqui, seleciono, olha lá, e crio o elemento por completo, tá? Certo? Então, a parte das cotas. O que não pode acontecer, pessoal, tem uma dica para vocês, ó, isso não pode acontecer. A parte da cota, ela envolver a linha de projeção. Então, deve ser evitado isso daqui. Quero deixar o elemento bonitinho, quero deixar o elemento ajustado. Então, quero posicionar esse valor rente à linha aqui. Ó. O que eu posso fazer? Ó? Cliquei nela uma vez. O elemento tem um quadradinho. Ó. Deixo descansando, não precisa clicar. E venho na opção Move Text Only. Então, vou mover apenas o texto. E vou subir com o objeto. Tá? Deixa eu desativar aqui o F8. E vou clicar aqui, ó, que vai ficar na lateral. Pronto. Olha lá. O 0,15 já incorpora a lateral. Pode ser feito isso com os demais, tá, pessoal? Certo? Então, essa é a inserção das nossas cotas. Não vou puxar aqui as demais cotas, senão vai alongar o vídeo. Mas lembrando, DLI é o comando que você costuma puxar aí as cotas com uma referência, tá? Deixa eu puxar essa aqui, depois eu puxo a cota, o elemento mais para o lado. Vou pegar em cima, ó. Movimenta. Ó, por que não tem um ponto exato? Porque depende de onde vai ficar a cota, tá? Então a cota ela pode interferir ali, ou fica antes, ou fica depois, tá? O que não pode acontecer é o valor estar pegando dentro do símbolo, né? Então a parte interna, pessoal, só para a gente matar e finalizar o vídeo. Venho com um círculo, tá? Vou criar esse círculo com cotas mesmo. Parte interna,
Seleciono aqui um elemento, jogo um valor de 0,12, tá? É um valor aqui de referência, não tem depois a gente vai trabalhar com o valor de norma, né? Pego um ponto aqui, estendo uma linha da esquerda para a direita, cruzando ali o círculo, faço a mesma coisa de cima para baixo, tá? Depois eu venho com o comando hat solid e faço o preenchimento de dois lados, tá? Posso fazer o seguinte, ó, copiar um texto aqui, faço a cópia de um texto e jogo esse texto aqui, ó. Clico duas vezes seguidas e jogo o valor de 0,10 ou 0,10, né? Para deixar o padrão aí da cota. Ficou muito grande, não tem problema. Seleciono SC Enter, clico num ponto e jogo 0,5, porque é metade. Se o valor natural é 1, então metade é 0,5. Pronto, olha lá, a cota ficou compatível. Olha lá, até do tamanho do valor que está sendo trabalhado aqui, ó, tá? Então fica meio que um padrão. Fechando, pessoal, parte do texto pode ser criado ponto texto, elemento norte. Então faço uma circunferência aqui, não tem uma medida exata, tá? Joguei aqui o 0,5. Venho com uma line, ó, busco o elemento aqui, tá? E vou jogar um valor aqui para o lado, tá? Mas eu quero deixar ele bonitinho, então eu jogo um arroba, jogo o valor de 0,5 menor do que menos 45. Então, ele já vai criar uma linha ó, na diagonal, tá? Depois, venho aqui, crio uma linha para cá, estendo essa, ó, EX Enter, estendo essa daqui, e essa eu vou espelhar, tá? Não tem um padrão isso aqui também, tá, pessoal? Olha lá, espelhei, não quero apagar, quero permanecer com as duas, então, ponto norte já criado. Venho aqui, faço uma cópia do texto e vou inserir aqui o N, que é o meu ponto norte, tá? Isso aí, tá? Pronto, pessoal. Então, nosso projeto já foi criado. É isso daqui, ó, tá? Essa seria a base, certo? Logo mais eu vou demonstrar para vocês a parte dos cortes. Então, até mais.